Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 33ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do primeiro período da 18ª legislatura, para comemorar os 500 anos da Reforma Protestante, atendendo ao requerimento número 129/2017, de autoria do vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo senhor José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Doutor Colbert Martins, vice-prefeito, representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Pastor Antônio Delson de Jesus, coordenador de missões da Assembleia de Deus de Feira de Santana e coordenador do Colegiado de Física da UFES. Pastor Ágabo Borges de Souza, da Igreja Batista Avenida. Reverendo Pastor Eliude do Amaral Soares, da Igreja Assembleia de Deus de Catu e primeiro tesoureiro da Convenção Estadual da Assembleia de Deus da Bahia. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa, senhor Eli Ribeiro, vereador licenciado desta Casa e secretário municipal de Habitação. Senhor Justiniano França, vereador licenciado desta Casa e secretário municipal de Serviços Públicos. Pastor Enivaldo Moreira de Oliveira, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Pastor Elienildo do Amaral Soares, senhora Eliana Souza Soares e Eliana Cristina Souza Soares. Capelão Marcos Falcão, presidente da União Fraternal dos Capelões do Brasil. Bispo Wilson Dias, da União Internacional dos Pastores Capelães. Pastor Adeilton Santana. Pastor Joesé Santana, presidente da Assembleia de Deus de Feira de Santana. Senhora Magna Barreto de Souza. Pastor Cristiano Dias Cordeiro. Pastor Rodolfo Souza dos Santos, segundo vice-presidente da ADEFES. Pastor Manuel Pedro de Souza, vice-presidente da Origem Brasil. Josias Lima, pastor. Paulo Roberto, bispo. Carlos Alberto Santana, pastor. Mônica Pinheiro, coordenadora do setor pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, representando nesta sessão solene a secretária Denise Mascarenhas. Ananias Gonzaga Oliveira, pastor na área 13, em Jaíba. Presbítero Abimael Almeida, superintendente da Escola Bíblica Dominical e Centro Teológico da ADEFES.
Convidamos também para adentrar ao plenário desta Casa Legislativa a professora Lélia Vitor, presidente da Academia de Letras, e o pastor Roque Hudson Mamona, presidente da AME. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa os familiares do pastor Eliúde. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador José Carneiro Rocha. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 33ª sessão solene para comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro.
Passo a palavra ao presidente desta Casa Legislativa, o vereador José Carneiro Rocha. Agradecendo a mestre de cerimônia, concedo a palavra ao vereador Cadimiel Mascarenhas Pereira, autor do requerimento desta sessão solene, para saudar a todos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Graça e paz da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos que estão nesta plenária, nesta galeria, todos que nos acompanham pela TV Câmara e também a esta mesa completa hoje de homens que têm um legado e um ensino para cada um de nós. Senhor presidente José Carneiro Rocha, excelentíssimo senhor vereador, assim como os vereadores nobres presentes dessa sessão solene, o vereador Roberto Tourinho, o vereador Edivaldo Lima, o vereador Justiniano França, o vereador Eli Ribeiro, o vereador Zé Curuca. Gostaria de agradecer a presença de vossas excelências e também dos ex-vereadores Jorge Oliveira, irmão Fernando, que também compôs essa casa. O vereador Isaías dos Santos, perdoe-me, não tinha visto vossa chegada. Gostaria de saudar a mesa, na pessoa também, saudar o reverendo pastor Eliúde do Amaral Soares. Muito obrigado pela presença, de estar conosco nessa tarde, também representando o pastor Valdomiro Pereira da Silva, presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus, assim como o pastor Antônio Delson de Jesus, também palestrante, coordenador de missões da ADEFES, pastor doutor Ágabo Borges, da Igreja Batista Avenida, teólogo, professor muito conhecido e de grande valia em ensinamento, em conhecimento, e que também trará para nós uma exposição da importância deste dia. Excelentíssimo senhor vice-prefeito, doutor Cobé Martins da Silva, que nesse ato representa o prefeito José Ronaldo de Carvalho, que, em conjunto, tem tido a honra de dar atenção para as causas civis, cristãs, eclesiásticas, e nunca tendo faltado atenção desses dois homens como autoridade máxima do nosso município para as ações de governo evangelístico e de ação social de nosso povo. A todos os pastores, bispos, apóstolos, presbíteros, diáconos, auxiliares, pastoras, ao qual gostaria de saudar a galeria, a pastora Soneide Rios, em nome de todos, pastor Valdemar Silva, decano da nossa igreja, a minha mãe, pastora Sônia, e a todos os pastores. Gostaria de pedir perdão, mas para não delongar muito, de saudar na pessoa do meu pai, do meu pastor, pastor Joesé Cruz Santana, presidente da Assembleia de Deus de Feira de Santana, vice-presidente da Convenção Estadual do Estado da Bahia, e que junto andamos e muito cuida de mim. Amados irmãos, amadas irmãs, gostaria de dizer que aprove a Deus o que eu não acredito em coincidência, então acredito em Deusidência. Deu-se a providência que eu podia ter um mandato de vereador no ano que comungou com os 500 anos da Reforma Protestante. Daí a possibilidade de poder requerer a esta casa para que possamos fazer uma sessão solene alusiva aos 500 anos da Reforma Protestante. E aqui, apresentado, aprovado por unanimidade da Casa, por todos os vereadores, sabendo da importância ao qual é este momento, esta data. Sabemos que, dentro dos princípios que tem a Reforma Protestante, tem aqueles famosos 5 solas, que eu vou deixar para os nossos palestrantes discorrer: sola fide, sola Cristo, sola Escrituras, sola gratia, somente um Deus, somente um Deus. E eles discorrerão melhor. As 95 teses pregadas por Martinho Lutero. Personagem esse que, após Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, eu acho que é um dos grandes nomes, ícones, heróis da fé para a nossa vida cristã. E isso vai ser discorrido agora em palestra. Qual o significado disso? Qual a importância dessa reforma protestante? Daí, os nossos palestrantes estarão aqui trazendo essa contribuição, porque nós, enquanto cidadãos,
dignos de responsabilidade de direitos e deveres, mas dignos também de sermos de outra pátria, vivendo nessa pátria. Quem está me ouvindo está entendendo que estamos aqui presentes, mas temos princípios que nos norteiam, e nesses princípios nós vamos levando uma vida em sociedade. Quisera Deus que toda a sociedade pudesse entender realmente qual era a reforma e a importância da reforma protestante. Um deles, o descortinado conhecimento. Haja vista que tudo que era passado em forma de Sagrada Escritura se perdeu depois da reforma com Constantino. Então, reforma, votar a forma. Tinha uma forma que se perdeu. Então, reformar, votar a forma, é que precisa de avanços. E aí vem a reforma protestante, e não sou eu que irei discorrer, tem pessoas muito bem preparadas. A todos que estão presentes, muito obrigado. Vocês não sabem como é importante estabelecer território. Fazer valer também a nossa cidadania. Fazer valer a sociedade, a importância do que tem os princípios bíblicos e cristãos para uma sociedade tão convalescida, tão perdida, sofrida em dores, por causa de relações sociais já perdidas do cerne de Deus enquanto guia, orientador e base para essa sociedade. Portanto, quero agradecer a cada senhor, cada senhora que se deslocou, a vocês que nos acompanham pela TV Câmara, pela importância que é a reforma protestante. Então, vereadores, muito obrigado, Deus abençoe a todos, Deus abençoe, presidente, a esta casa, que com essa Bíblia aberta, diz que é o Senhor que norteia a vida dos vereadores, é o Senhor que norteia a vida da sociedade. Muito obrigado, amém. Concedo a palavra ao reverendo pastor Antônio Delso de Jesus, coordenador de missões da Assembleia de Deus de Feira de Santana e coordenador do Colegiado de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos. Gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, vereadores, vereadoras, pastores, bispos, outras pessoas, famílias que estão aqui, meu pastor presidente, pastor Joesé, e gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor. Primeiro, eu queria dizer que essa é a primeira vez que eu visito a Câmara de Vereadores de Feira de Santana. E, para mim, é um grande prazer estar aqui, nessa Casa da Cidadania. No passado, fora a cadeia pública, naquela eu vinha algumas vezes para dar comida, né, uma obra social aos presos, e eu fico muito feliz em estar aqui, quando eu passo de manhã, e olho, está escrito a Casa da Cidadania. Isso é muito, muito rico para mim, que sou feirense, né? Isso é muito, muito, muito bom, né? A gente, porque me vem à mente que essa casa agrega representantes do nosso povo, os quais defendem seus interesses com base em princípios da democracia. E que o povo pode confiar nesta casa. É o que vem exatamente em nossa memória quando vemos a Casa da Cidadania. Hoje estamos comemorando 500 anos de um dos movimentos mais importantes que a humanidade pôde presenciar. Importante e abrangente. E um movimento, a Reforma Protestante, que começa com uma atitude, observe, com atitude de retorno a princípios. De retorno a princípios. As suas consequências foram notáveis nas transformações que aconteceram naquela época, transformações que hoje a humanidade pode estar observando seus efeitos, transformações políticas, sociais, literárias, morais, filosóficas, morais, inclusive nas instituições.
Dr. Martin Luther, chamado Martin Luther King, Martin Lutero, uma das personalidades do milênio. Hoje eu estava ouvindo um comentário, Lutero foi considerado não uma personalidade do século, mas do milênio, devido ao seu trabalho diante de uma sociedade que realmente requeria uma transformação. Este homem, ele se atreveu a questionar e a romper com a instituição mais poderosa da Idade Média. E teve a coragem de dizer a essa instituição: você saiu dos princípios. É nesse sentido que nós parabenizamos esta Casa da Cidadania e enfatizamos, a importância desse memorial neste lugar. Protestantes, nós somos hoje, no Brasil, estamos beirando 30% da população brasileira. Em Feira de Santana é mais ou menos isso. E esta casa também representa os interesses dessa parcela da sociedade, porque ela é a Casa da Cidadania. Mas nunca essa casa aprovaria qualquer coisa, independente do seu interesse, que ferisse os princípios da democracia. Então, eu fico feliz em falar nessa tribuna da Casa da Cidadania, fazendo, inclusive, referência, a esse marco tão importante de 500 anos atrás, que deve servir para nós como inspirador, na nossa caminhada. Não só nós, enquanto cidadãos, enquanto religiosos, mas também como representantes do povo. Para finalizar, eu gostaria de honrar a palavra de Deus, lendo 2 versículos, que são 2 falas do Senhor Jesus. João capítulo 8, versículo 32 e versículo 36. Eu observei que está aberto aqui a Bíblia desta casa, exatamente nesse capítulo. E os versículos dizem assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Parabéns a esta casa por esse reconhecimento, parabéns aos saudosos Lutero, Calvino, entre outros, e essa é a minha fala. Muito obrigado. Concedo a palavra ao reverendo pastor Ágabo Borges de Souza, da Igreja Batista Avenida. Vossa Senhoria dispõe de 15 minutos. Excelentíssimo senhor Colbert Martins, digníssimo vice-prefeito municipal de Feira de Santana, excelentíssimo senhor José Carneiro, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, saudando Vossa Excelência, faço extensivamente a todos os ilustres membros da mesa. Excelentíssimo senhor Cadmiel Mascarenhas, digníssimo proponente do requerimento 129/2017, que versa sobre a sessão relativa aos 500 anos da Reforma Protestante, saudando Vossa Excelência, faço extensivamente a todos os ilustres vereadores e ex-vereadores neste momento, desta casa tão nobre da nossa cidade. Senhoras e senhores presentes, a Reforma Protestante foi um movimento excepcionalmente complexo na Europa, cujo marco foi a fixação das 95 teses por Martinho Lutero na porta da igreja do Castelo de Wittenberg,
no dia 31 de outubro de 1517, portanto, exatamente hoje, há 500 anos atrás. Naquele momento, Lutero reage à venda de indulgências, que seria um certificado de perdão parcial ou total, expedido pela Igreja Oficial da época, sob a égide do Papa Leão X, que necessitava de suprir os custos dos empréstimos tomados em função da construção da Catedral de São Pedro, em Roma. Considerando a urgência e o volume dos recursos necessários, o Papa João X autorizou alguns arcebispos a captar recursos em suas regiões. E neste contexto se destaca o arcebispo dominicano chamado Johannes Tetzel, grande arrecadador que usava jingles promocionais, sendo o mais famoso desses o seguinte: logo que a moeda na caixa ecoa, uma alma ao céu voa. Martinho Lutero não propunha, em primeiro momento, um rompimento com a igreja oficial daquela época, mas uma correção de percurso, considerando o que ele entendia como equívoco, pois ele convida a todos para um debate, e assim ele titula as suas 95 teses, Debate para o Esclarecimento do Valor das Indulgências. Na introdução das suas 95 teses, ele diz: por amor à verdade, e no empenho de elucidá-la, discutir-se-á sob a presidência do reverendo Martinho Lutero, e então ele passa a discorrer as suas teses. Ele abre o espaço público, e o espaço público democrático, para a discussão daquilo que ele considerava equívoco no encaminhamento da igreja oficial daquela época. As reações contrárias à sua posição impediram, contudo, um diálogo aberto e voltado ao problema. Lutero continuou seus sermões na igreja de Wittenberg, que eram amplamente divulgados, como foi divulgado o documento onde constavam as suas teses. O fulcro do posicionamento protestante foi o princípio basilar daquilo que nós chamamos de sola Escritura, somente as Escrituras, que colocou a autoridade da Bíblia sobre a autoridade do Papa e dos concílios, para questões de caráter teológico. Lutero era um grande estudioso da Bíblia, tendo nela a base de seus ensinos e posicionamentos. E com essa base ele desenvolve aquilo que nós chamamos hoje de 5 solas. Sola fide, somente a fé; sola Scriptura, somente a Escritura; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; soli Deo gloria, glória somente a Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Esta foi a base que Lutero encontrou para toda a sua compreensão de justificação pela fé, somente pela fé. Lutero compreende esta afirmação do apóstolo Paulo como base para a compreensão de salvação. É a dádiva de Deus, não é mérito do ser humano. A fé que possibilita receber a graça como favor imerecido, é a oferta da salvação de Deus ao ser humano. Isso se concretiza na vida do ser humano somente por Cristo,
que é o exclusivo mediador entre Deus e os homens, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Para Lutero, a glória deveria ser dada exclusivamente a Deus. A Ele, sim, deveria ser levada toda a expressão de glória e louvor. O movimento da Reforma tomou dimensões muito maiores do que poderia ter sido pensada em um primeiro momento, pois os posicionamentos teológicos refletiram nas práticas do culto e na vivência efetiva da religiosidade, espalhando pela Europa o interesse de compreender, especialmente o Novo Testamento. Lutero mesmo traduz do grego para o alemão todo o Novo Testamento em 11 semanas, possibilitando todo cidadão que tivesse acesso à imprensa e à leitura lê-lo e posicionar-se diante de questões de fé. Com isso, é negada exclusivamente ao clérigo da igreja oficial o direito de interpretação das Escrituras defendida naquela época pela igreja, estabelecendo um outro princípio da Reforma, que é o princípio do sacerdócio universal de cada crente. Paralelo a esse movimento de Lutero, na Alemanha, acontece na Suíça, em torno de Zwinglio, que resolve ensinar grego a alguns alunos para a leitura das Escrituras, uma discussão muito mais radical. Destacam-se 3 estudantes: Felix Manz, Konrad Grebel e Blaurock. Esses irmãos suíços, como eram chamados, entendem que a autoridade das Escrituras é sobre toda a autoridade, civil e religiosa, sendo a Bíblia a única regra de fé e prática. Eles propõem e lutam pela separação entre igreja e Estado, sugerindo o Estado laico, que naquela época era impensável e que Lutero não advoga, não defende esta ideia. São os irmãos suíços que compreendem o batismo por confissão e por imersão, não reconhecendo o batismo de infantes, mantido por Martinho Lutero. Outro elemento importante na reforma radical dos irmãos suíços é a compreensão da igreja local como corpo de Cristo, formado por pessoas regeneradas e batizadas por imersão. Este grupo foi chamado de anabatistas, rebatizadores. Contudo, eles não reconhecem o batismo de infantes, por isso não se autocompreendiam como rebatizadores ou seu batismo como rebatismo. A reforma protestante deu à religiosidade cristã no Ocidente uma nova roupagem, pois nasce dela a igreja luterana mais forte na Alemanha, os anglicanos que se mantêm ligados ao reino britânico, desses saem os puritanos separatistas, daquele sai o movimento pietista do metodismo, que dá lugar à igreja metodista, dos movimentos radicais saem as igrejas reformadas, desvinculadas do Estado. Com Calvino vem o presbiterianismo, que dá lugar à igreja presbiteriana. Os batistas são herdeiros do movimento anabatista, cujas bases são o batismo por imersão, separação entre igreja e Estado, consciência individual de cada ser humano, autonomia da igreja local. Os congregacionais bebem da fonte dos anabatistas, mas seguem influenciados pelo presbiterianismo e pelos puritanos separatistas. Bem mais tarde vão surgir os outros movimentos que vêm também trazendo no seu bojo a herança deste movimento. Faço essa observação para mostrar que a reforma teve grande influência e chega até nós com as mesmas proporções ainda hoje, dando formatação
a diversidade de compreensão da interpretação das Escrituras, possibilitando a expressão da religiosidade e da espiritualidade de maneira específica. Louvado seja Deus por todo este movimento que nos possibilitou aquilo que temos hoje, o acesso direto às Escrituras. Muito obrigado. Gostaríamos de fazer o registro da presença dos capelães aqui nesta sessão solene, em nome do vereador Cadmiel Pereira. Concedo a palavra ao reverendo pastor Eliude Amaral Soares, da Igreja Assembleia de Deus de Catu, e primeiro tesoureiro da Convenção Estadual da Assembleia de Deus da Bahia. 15 minutos para Vossa Senhoria. Excelentíssimo senhor José Carneiro, presidente desta casa, doutor Colbert Martins, vice-prefeito, representando o excelentíssimo senhor prefeito José Ronaldo de Carvalho, vereador Cadmiel, que trouxe esta propositura num momento muito importante, em nome do qual saúdo a todos os vereadores. Saudar o pastor Joesé, primeiro vice-presidente da nossa Convenção das Assembleias de Deus no Estado da Bahia, pastor Elienildo, em nome dele, saudando a todos os pastores que estão neste plenário, inclusive na galeria. Gostaria também, não posso furtar a esse sentimento, de fazer uma homenagem póstuma ao vereador Severino Soares, que foi vereador nesta cidade e nesta casa. Saudando, assim, a estas autoridades, iremos trazer também um pouco, pois seria impossível dizer da grandiosidade da reforma, agradecendo a Deus por ter usado o Lutero corajosamente, enfrentando aquelas distorções e que ele precisou colocar a vida em risco, mas preferiu dar o testemunho de um verdadeiro servo de Deus. Os cristãos devem ser exortados a seguir o exemplo de Cristo, que é a nossa cabeça, a cabeça da igreja. Entretanto, devemos reconhecer que estas teses, estas observações, estão longe de serem, em sua totalidade, expressões precisas da verdadeira fé cristã. Elas registram, na realidade, o início do pensamento de Lutero, que seria trabalhado e refinado por Deus ao longo de seus estudos e experiências posteriores. Lutero, e como disse há pouco o pastor Ágabo, em resumo, foram 5 pontos, podemos chamá-los de cardeais, pois ele chamou a atenção de todos os religiosos da época para a Bíblia, a Escritura. É quase sempre normal, senhores, que o ser humano se distancie, se afaste de pressupostos que foram originais, que
fizeram parte do começo. Isso envolve qualquer instituição. E todos nós, como seres da sociedade, reconhecemos que toda instituição carece de uma reforma, carece de um postulado, carece de homem ou de mulher que se levantem corajosamente e nem sempre politicamente, porque o politicamente correto nem sempre é interessante, importante para a sociedade. A Bíblia tem sido combatida ainda. Apesar do reconhecimento, apesar das atenções em todos os níveis se voltarem para a Bíblia, mas ainda há pessoas que julgam-na como muito simples para adentrar e nortear assuntos que para muitos parecem muito sérios. A Bíblia é uma fonte inesgotável. A Bíblia, e como leu o pastor Delso, palavras do próprio Jesus, conhecendo a verdade, e essa verdade é a própria Bíblia. Se for conhecida, haverá sim liberdade em todos os sentidos. Poderíamos, se não fosse a exiguidade do tempo, falar de verdades provisórias. E que Lutero enfrentou estas verdades. Mas verdades provisórias, sim. Porque por um tempo elas foram verdades. A verdade da evolução, e que hoje já está um tanto esmaecida, porque outros conceitos de cientistas já descartou essa possibilidade de evolução. A verdade religiosa, por exemplo, do purgatório, reencarnação, verdades provisórias. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, isso é muito sério. Não é ler a verdade, não é saber da verdade, é conhecer, é ter intimidade com a verdade. A ciência, ela concorda, ela termina concordando com a Bíblia. A arqueologia comprova. O próprio Jesus disse que se até os fiéis se calassem, as próprias pedras clamariam. E a arqueologia tem sido pedra revelando o que diz as Escrituras. É achados do rei Davi, é achados do rei Salomão, é achados de restos de carros da época no Mar Vermelho, e que são restos, sem sombra de dúvidas, dos carros de cavalos e cavaleiros de Faraó perseguindo o povo de Israel. A Bíblia é a verdade. E por isto, Lutero chamou a Bíblia, exigiu que todos os religiosos tivessem a Bíblia como regra de fé e prática. Reconhecemos que a teologia é vasta, reconhecemos que pode haver mecanismo teológico, pode haver carisma teológico, pode haver várias inserções na área da teologia, mas se ela não for puramente bíblica, deve ser descartada. E quem sabe se nós não precisamos, depois de 500 anos, reformadores, para que o Evangelho não se desgaste por causa daqueles que
tem a Bíblia apenas como parte da sua vida e dos seus sermões. Só a fé. Foram tantas invencionices. Arrogaram-se a si autoridades e, como disse o pastor Ágapo, venderam indulgências como se fossem lotes nos céus. Como é possível tanta invencionice? E Lutero tivera que lutar contra estas coisas e dizendo para todos os seus contemporâneos que a justificação é somente pela fé. Depois, e que foi os 5 em resumo, terceiro, só a graça. Você já deve ter ouvido sermões sobre a graça. Que é graça, favor imerecido. Se não fosse a graça, não haveria capacitados para viver uma eternidade com Deus. Não existe méritos humanos. Não há capacidade humana que faça o homem estar no lugar, na posição de salvo. Só Cristo. Por que que Lutero teve que fazer esses enfoques? Só Cristo. Por que que nos distraímos tanto neste campo, o campo da religião? Por que diversificamos? Por que enchemos o calendário? Por que colocamos homens e mulheres onde eles não deveriam estar? Só Cristo. E hoje é interessante observar que Cristo, Jesus, está um tanto escondido até mesmo nas igrejas, porque preferimos os seus apelidos. E isso faz diferença. Tem pessoas que não sabem quem é o filho do carpinteiro, que não sabem quem é o homem das mãos furadas, que não sabem quem é o quarto homem da fornalha. Por que não sermos mais simples e falar diretamente de Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo e que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou? Só a Deus toda a glória. O homem ficou marcado pela vaidade satânica. E não é raro assistirmos egoístas, exibidos. O homem tem essa tendência. E isso nós herdamos do pecado, do nosso arqui-inimigo. Deus precisa, e aqui é força de expressão, precisa ser louvado de fato. Até porque quem lê a Bíblia bem lembra-se que Deus exigiu exclusividade, somente ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Hoje, talvez, pós 500 anos, seja melhor estar aqui. As portas desta casa se abrem para esta e para outras cerimônias que envolvam um pouco do cristão ou do religioso. Mas isso não foi sempre assim. Mas a igreja vem ganhando espaço. Os reformadores continuam. E oxalá, Senhor, presidente desta casa, que a reforma não fosse apenas na área religiosa, mas que o Brasil, de fato,
encontrassem luteros nas mais diversas instituições e segmentos para reformar o que precisa reformar, porque nós poderemos ainda ter dias melhores se surgirem neste Brasil maravilhoso e importante homens e mulheres que expunham-se, que não fiquem apenas preocupados com o voto, mas com o Estado, com a necessidade social em que passa todos os brasileiros, nossos patrícios. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que este encontro, que esta cerimônia sirva de reflexão. Todos nós que aqui estamos, guardemos estas informações que já nos foi passada pelos que me antecedeu, e que possamos cuidar deste legado que o Lutero nos deixou. Possamos, doravante, com todo cuidado e vigilância, porque é fácil desviar dos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. É importante, senhores e senhoras, que a reforma continue, porque reforma quer dizer estar outra vez na forma. Existe uma forma. Cada qual quer criar o seu pensamento, sua ideia, quer administrar a religião e até o cristianismo a seu bel prazer. Eu encerraria minhas palavras dizendo ainda sobre a Bíblia. A Bíblia, ela não é batista, presbiteriana, Deus é amor. A Bíblia é universal. E se você quiser ser bem-sucedido, ouça o que disse o grande sábio Salomão: diante de tudo que temos ouvido, o fim, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Parece que o dever é só dos crentes. Não. É dever de todos os homens, porque Deus não escreveu para nenhuma denominação. Escreveu para homens. E viva a reforma, os 500 anos. Muito obrigado. Tenho dito, senhor presidente. Registrar a presença do vereador Ron do Povo também no plenário dessa casa. Convido o vereador Cadmiel Pereira para entregar uma placa em agradecimento ao reverendo pastor Antônio Delson de Jesus. Convido o vereador Edivaldo Lima para entregar uma placa em agradecimento ao reverendo pastor Ágabo Borges de Souza.
Convido o vereador licenciado Justiniano França para entregar uma placa em agradecimento ao pastor Eliude do Amaral Soares. Mais uma vez, registrar a presença dos vereadores Roberto Torinho, Edivaldo Lima, Cadmiel Pereira, Rondo Povo, Isaías de Diogo, Zé Curuca, além dos vereadores licenciados que estiveram presentes, vereador Justiniano França, vereador Eli Ribeiro. Registrar também a presença aqui nas galerias do pastor Enoque, ele que é o presidente do partido Rede Sustentabilidade. Neste momento, anunciamos a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada.
Salve a terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Agradecendo também a Deus, principalmente a Deus, pela oportunidade de presidir essa sessão, declaro encerrada a presente sessão solene. Solicitamos a todos que assinem a ata de registro desta cerimônia. Boa tarde.